Oi, voltamos à leitura bioquímica e o tema de hoje é o 8º tema, estrutura e metabolismo dos ácidos nucleicos. Os nucleotídeos são moeda energética nas transações metabólicas. São as ligações químicas essenciais nas respostas da célula a hormônios e a outros estímulos extracelulares. Também são compostos estruturais de uma estrutura ordenada de cofatores enzimáticos e intermediários metabólicos. E por último, mas não menos importantes, eles constituem os ácidos nucleicos. Ácido desoxirribonucleico, DNA, e ácido ribonucleico, o RNA, repositórios moleculares da informação genética. O armazenamento e a transferência da informação são as únicas funções conhecidas do DNA. O RNA tem uma ampla variedade de funções e muitas classes são encontradas nas células. O RNA ribossomal são componentes do ribossomo. Os complexos que executam a síntese proteica, o RNA mensageiro, são intermediários carregando a informação genética de um gene para o ribossomo, onde as proteínas correspondentes podem ser sintetizadas. Os RNAs transportadores são moléculas adaptadoras, que traduzem fielmente a informação do RNA mensageiro em uma sequência específica de aminoácido. Além deste, existe uma grande variedade de RNAs com funções específicas. Constituição. O nucleotídeo é constituído por uma base nitrogenada, purina ou pirimidina, um açúcar, pentose, com 5 carbonos, um ou mais de um grupo fosfato. Ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos, unidos por ligação fosfodiéster entre o grupo 5-hidroxila de uma pentose e o grupo 3' hidroxila da próxima pentose. Os nucleotídeos no RNA contêm ribose e as bases pirimídicas comuns são citosina e uracila. No DNA, os nucleotídeos contêm 2-desoxirribose e as bases pirimídicas são citosina e timina. Estrutura dos ácidos nucleicos. A descoberta da estrutura do DNA pelo grupo de cientistas liderados por Watson e Crick em 1953 foi uma grande revolução. E o DNA se comporta na sua estrutura primária, que é uma estrutura de ligação covalente em sequência de nucleotídeos. Qualquer estrutura regular, estável, adotada por alguns nucleotídeos em um ácido nucleico é considerada uma estrutura secundária. O enovelamento complexo de grandes cromossomos dentro da cromatina eucariótica e o nucleóide bacteriano, ou o elaborado enovelamento de moléculas de RNA transportador ou RNA ribossomal, geralmente são considerados estruturas terciárias dos ácidos nucleicos. O DNA é uma dupla hélice que armazena informação genética. O modelo consiste em 2 cadeias de DNA helicoidais enroladas em torno do mesmo eixo para formar uma dupla hélice de orientação à direita. Os esqueletos hidrofílicos de grupos fosfatos e a desoxirribose alternados estão do lado de fora da dupla hélice.
orientados para a água circundante. O anel furanosídico de cada desoxirribose está na conformação C2-endo. As bases das duas fitas estão empilhadas na dupla hélice, com estruturas hidrofóbicas em forma de anel e quase planares, muito perto uma da outra e perpendicular ao eixo longitudinal. O pareamento perfeito das duas fitas cria um sulco maior e um sulco menor na superfície do duplex, onde os pares de base são unidos por ligações de hidrogênio de guanina com citosina, ademina com timina, e podem ser formadas 3 ligações de hidrogênio, com guanina com citosina e 2 ligações de adenina com timina. Então, são fitas antiparalelas. Estrutura espacial do DNA. O DNA pode existir em várias formas estruturais. 2 variações da forma de Watson e Crick, ou bDNA, são a aDNA e zDNA. Cadeias de DNA com sequências específicas podem formar grampos ou estruturas cruciformes, ou triplex de DNA, ou tetraplex de DNA. Estrutura do RNA. O RNA pode ser complexo estruturalmente. Cadeias simples de RNA podem ser dobradas em grampos, regiões de cadeias duplas ou alças complexas. Biossíntese e degradação dos nucleotídeos. O sistema de anéis das purinas é construído passo a passo, iniciando com 5-fosforribosilamina. Os aminoácidos glutamina e glicina e aspartato fornecem todos os átomos de nitrogênio das purinas. As pirimidinas são sintetizadas a partir do carbomoil fosfato e de aspartato. E a 5-ribose fosfato é então ligada para produzir ribonucleotídeos pirimídicos. Os nucleosídeos monofosfatados são convertidos em derivados trifosfatados por reações enzimáticas de fosforilação. Os ribonucleotídeos são convertidos em desoxirribonucleotídeo pela ribonucleotídeo redutase, enzimas com novas características mecânicas e reguladoras. Os nucleotídeos de tiamina são derivados de DCDP e DUMP. Ácido úrico e ureia são produto final da degradação de purinas e pirimidinas. Purinas livres podem ser utilizadas nas vias de salvação, na reconstrução de nucleotídeos. Deficiências genéticas em certas enzimas na via de salvação causam doenças graves, como a síndrome de deficiência de ADA. Enzimas da via de biossíntese de nucleotídeos são alvo de um conjunto de agentes quimioterápicos utilizados no tratamento do câncer e de outras doenças. Essa era a leitura. Obrigada. Até a próxima leitura.